Garry Kasparov, o gênio do xadrez e político de oposição a Putin, fala sobre o que Putin pode fazer. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A contraofensiva ucraniana continua reclamando territórios previamente invadidos pelos russos, em um ritmo um pouco menor, é verdade, devido à decisão estratégica de consolidar os territórios reconquistados e estabelecer linhas de suprimento para as tropas. De fato, essa é a linha de ação óbvia neste momento. Se sobreestender uma ofensiva pode acabar gerando problemas mais sérios mais adiante. De qualquer forma, como explicamos no vídeo, contraofensiva ucraniana na região de Kharkiv libera mais de 50 cidades dos invasores russos. A ação até aqui já mostrou um resultado impressionante, mas o resultado mais importante não foi medido em quilômetros quadrados reconquistados ou em cidades liberadas. Foi medido no impacto psicológico nas tropas russas que estão na Ucrânia e na própria estrutura de poder político na Rússia. Até aqui, a Rússia vinha demonstrando já uma fraqueza totalmente incompatível com a sua suposta capacidade militar, mas ainda podia gabar-se de ter conquistado 20% do território ucraniano, algumas regiões extremamente ricas, como a Crimeia e a importante região industrial do Donbás. Por mais que os objetivos iniciais de Putin tenham falhado, ele claramente visava uma troca de poder, derrubar o regime ucraniano e substituí-lo por alguém simpático a Moscou. Até aqui ele podia fingir que estava ganhando alguma coisa. Eu sempre avisei que era impossível ele manter sequer os territórios conquistados. Por isso, estava tentando um acordo de paz ou cessar fogo. Infelizmente, estenderam demais a sua sorte, pagaram para ver e acabaram sofrendo uma derrota humilhante. Segundo Kasparov, Putin e o alto comando russo têm a possibilidade de declarar guerra à Ucrânia e fazer a mobilização completa de suas forças. Mas ele acha pouco provável que o governo russo sobreviva a isso, porque o povo russo apoia a guerra enquanto a guerra está lá longe, não impacta o dia a dia dele com violência. No momento que todos os homens de 18 a 35 anos forem chamados para ir para a força na Ucrânia, a coisa muda de figura. Pior, Putin criou uma armadilha para si mesmo. Com as derrotas impossíveis de serem ocultadas agora, o medo de ir para a guerra já existe na população russa. Muitos russos perderam a vida já nessa guerra e isso ficou claro para muita gente na Rússia. Se houvesse a declaração de guerra logo no início, a história poderia ter sido diferente. Existe um outro ponto. Os russos adoram dizer que estão lutando contra a OTAN, mas eles sabem que não estão de fato, estão lutando contra a Ucrânia. O que eles mais temem é uma guerra contra a OTAN. E muitos desconfiam que uma declaração de guerra contra a Ucrânia justificaria a entrada da OTAN como aliada da Ucrânia e assim a pura e simples tomada do território russo pelo Ocidente. A Europa, é fato, cometeu o erro de se tornar dependente energeticamente da Rússia. Mas é um erro que pode ser corrigido em 2 semanas se eles destruírem Putin em nome dos crimes contra a humanidade na Ucrânia e dividirem o território russo entre Inglaterra, Estados Unidos, França e Alemanha. Problema resolvido. Na visão de muitos russos, enquanto for uma operação especial, os danos são localizados nas tropas na Ucrânia. Quando virar uma guerra aberta, abre-se justificativa para incursão no território russo. A OTAN, inclusive, é muito clara ao limitar a Ucrânia a alvos dentro do território ucraniano ocupado. E lembre-se, ainda tem o fato de que mais recrutas não necessariamente fazem um bom exército. Zerg Rush só funciona em jogo. Putin já comprometeu 60% das forças russas totais disponíveis na Ucrânia. Muitos soldados mais experientes já morreram. Muitos dos equipamentos mais modernos já foram destruídos. A Rússia, com uma declaração de guerra, teria muitos recrutas, é verdade. Muita gente com pouco equipamento e pouca experiência. Isso, de fato, foi o que se viu no 3º Corpo do Exército, que foi montado recentemente com voluntários. Muita gente, mas pouco equipamento e pouca experiência. No final, é muito pequena a chance da Rússia conseguir, de fato, aumentar o número de tropas para lutar na Ucrânia. A derrota é praticamente inevitável a essa altura. É questão de tempo agora para a Ucrânia retomar todos os territórios ocupados pelos russos desde 2014. O exército russo, com baixa moral, com equipamentos em péssimo estado e sem pessoal suficiente, simplesmente não tem mais condições de fazer frente a uma ofensiva séria ucraniana. Os ucranianos nem precisam ter pressa, podem retomar o território em seu tempo ótimo.
Putin deveria ter adotado a estratégia que eu sugeri a ele no vídeo Rússia precisa entregar a Crimeia e Donbás rápido para não perder muito mais do que isso. Falei sobre isso no final de março desse ano. Nesse vídeo, eu falei que a economia russa estava sendo destruída pelas sanções e que a Rússia sabia que havia perdido a guerra já então com a retirada de Kiev. A melhor estratégia seria sair da Ucrânia e devolver todos os territórios, almejando por uma negociação generosa para pagar os prejuízos causados ao longo do tempo. É o máximo que a Rússia poderia esperar dessa guerra desde aquele momento. Mas Putin sabe que tal rendição iria deixá-lo numa posição desconfortável. Ele planejava sair com alguma coisa, provavelmente negociada com a OTAN, mas pagaram para ver o seu blefe e as cartas dele não eram tão fortes assim no final das contas. Agora, além da tragédia econômica das sanções, da tragédia econômica do pagamento de reparações à Ucrânia, a Europa já congelou 2,4 trilhões de rublos para garantir isso, a Rússia ainda terá a destruição da sua imagem como potência militar. Pior que isso, pode se mostrar um saco de pancadas que gastou uma fortuna para supostamente modernizar suas forças armadas, mas tudo vazou em corrupção. Na visão de Kasparov, Putin já deve estar sofrendo pressão interna de gente muito próxima a ele. Se essa pressão será suficiente para fazer ele mudar de posicionamento, é difícil imaginar. Mas muita gente na Rússia já está percebendo o tamanho do buraco em que Putin jogou o país. A grande questão para todos é como sair desse buraco. Alguns vereadores de cidades russas já fizeram pedidos formais para a renúncia de Putin. Isso não vai se concretizar. Mas se tem gente capaz de fazer abertamente esse tipo de pedido, colocar o nome ali, pode ter certeza que tem gente próxima a Putin com a exata mesma ideia. A grande dúvida de todos é: isso melhora ou piora a situação na Rússia? Embora Putin seja claramente culpado dessa lambança, ele está longe de ser o mais radical líder russo nessa questão. A oposição de Navalny fez recentemente uma declaração que reconhece que a Crimeia e Donbás são partes da Ucrânia, ao contrário do que falavam antes. Então, embora Navalny esteja preso neste momento, ele e o partido dele podem ser a grande aposta do Ocidente para resolver a situação. Infelizmente, porém, a coisa não é tão simples. Existem outros partidos de oposição, como, por exemplo, o Partido Comunista Russo, que pregam um enfrentamento militar a todo custo, com mobilização completa, topam ir para a guerra total, com todos os problemas que isso acarretaria, como falamos anteriormente. Além disso, a Rússia é um país com bombas nucleares. Dado o péssimo grau de conservação do armamento russo, existe muito questionamento se sequer os russos conseguiram manter ogivas nucleares ainda operacionais depois de tanto tempo. Mas esse é um risco que ninguém quer pagar para ver. Um Putin desesperado ou um sucessor ainda mais maluco que ele pode sentir que a única saída é a nuclear. Isso, porém, não resolve problema algum. Primeiro porque, ao contrário do que muita gente imagina, uma bomba nuclear não é um fim certo de uma guerra. O Japão desistiu no final da Segunda Grande Guerra, não porque foi atingido por bombas nucleares, mas porque já havia de fato perdido a guerra. As bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki apenas fecharam um assunto que já estava encerrado. A Ucrânia, por outro lado, está vencendo a guerra. Uma bomba nuclear certamente terá um impacto enorme nos civis, mas não vai mudar muita coisa entre os militares. Pode até motivá-los muito mais. De fato, uma bomba atômica tem pouco uso estratégico em uma guerra. A principal função dela é a intimidação para evitar a guerra. Uma vez iniciada a guerra, bombas atômicas servem para muito pouco. Novamente, Kasparov acha que não chegariam a usar bombas nucleares, porque isso daria a mesma exata justificativa para a OTAN entrar como aliada da Ucrânia, e daí o Putin sabe que a Rússia perde. Destruição completa do mundo é pouco provável, mas destruição completa da Rússia, particularmente de Moscou, é uma possibilidade real. No final, segundo Kasparov, o fato é que os generais russos já sabem da tragédia militar. Não há soluções boas. A dúvida é se Putin, ele próprio, já se conscientizou das escolhas que tem. Quanto tempo o círculo em torno do Putin vai tolerar essa situação que é insustentável? Não existem boas saídas para Putin neste momento. Obrigado por sua audiência.